Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus amigos. Então, nós vamos aqui hoje conversar um pouquinho sobre as leis herméticas do mentalismo. As leis herméticas são leis universais. E dentro dessas leis, nós temos 7 leis que regem todo o universo, todas as coisas de todo o universo. Tudo pode ser encaixado nessas leis e elas vão dar um novo sentido à nossa existência e à convivência da humanidade, do mundo inteiro. E por que isso ficou durante muito tempo escondido? Que eram considerados assim, conhecimentos ocultos, né? Segredos revelados. Porque isso surgiu lá no Egito com o rei Tote e na Grécia com o rei Hermes. Hermes Trismegisto é o nome dessa lei, são as leis herméticas. Quer dizer, são leis universais que regem todo o universo. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho só da primeira lei, que é a mais importante, a mais difícil de se colocar em prática, porque se a gente mudar e colocar realmente essa lei em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, é uma transformação assim imensurável, entendeu? Muda todo o contexto, toda a maneira de ver, de enxergar e de conviver, do funcionamento das coisas. Então a gente passa a entender muitas coisas que até hoje para nós foi assim, obstáculos, dificuldades, a gente não sabia como fazer, como reagir, como tratar essa nova situação que às vezes a gente está enfrentando no dia a dia, que é normal, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. Mas se a gente entendesse essas leis, seria uma libertação tão grande que tudo ficaria tão natural para nós e tudo mais simples e mais fácil de ser resolvido. E assim a vida seria melhor para todos, em todo e em qualquer lugar. Nessa lei do mentalismo, assim, o universo é mental, o universo é mente, que a nossa mente é que cria a nossa realidade. Então assim, então tá legal, basta pensar, e se eu pensei, na minha mente está aqui dentro o pensamento, aquilo que eu quero, os meus objetivos, aonde eu quero chegar. Então é só pensar que consegue, que você cria a realidade nova? Não, não é só pensar. Essência tem que se pensar, mas você tem que pensar, planejar, sentir, deixar o seu corpo, a sua alma pulsar. Seu corpo tem que vivenciar aquilo que você está desejando. E depois você tem que agir, colocar em prática, quer dizer, fazer a sua parte como que se aquilo já fosse uma realidade vivenciada naquele momento. Um exemplo, para ficar mais claro, você tem, por exemplo, está com dificuldade financeira. Aí você reza, pede a Deus, ai meu Deus, me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro, tá difícil, as coisas estão difíceis, como é que eu vou fazer? É muita conta para pagar. Então o que você está fazendo? A sua mente está constantemente pensando na dívida, na dificuldade, no problema. Qualquer problema que você tiver, você está pensando nisso. Sua mente está focada naquele problema, naquela situação que você está vivenciando, naquela dificuldade. Então, o que você está emanando para o universo? A dificuldade. O que você vai ter de retorno? Mais dificuldade. Deus está me castigando. Não, é você que está mandando isso para lá. O que você emite, o que você emana, o que você pensa, o que você vibra, é o que você tem de retorno. Então, como que a gente deve fazer? Vamos pegar o mesmo exemplo, falta de dinheiro. Então, você tem que pensar o quê? Colocar na sua mente o quê? Eu preciso de um dinheiro, mas para viajar, para ser feliz, para passear, para curtir, para viver bem, para manter minha saúde. Nunca fala no problema, fala dele já resolvido, na solução. Então você já começa a agradecer aquilo como se já estivesse vivenciando essa nova realidade que você quer construir. Mas se você continua pensando na
dificuldade. O que vai vir de retorno é mais dificuldade, ou agravar mais a dificuldade em vez de ser resolvido, solucionado. Por quê? Porque tudo é vibração, tudo é energia. Energia, ela vai e ela volta. É igual a pedra, você joga uma pedra na parede, ela volta, no sentido contrário, com a mesma intensidade que você mandou. Então, tudo que você joga para o universo, retorna para você. Então, se você mandou preocupação, dores, dificuldades, tristeza, confusão, que está vivenciando, tudo aquilo ali, o que vai acontecer? Vai bater e vai voltar o mesmo. Então, é difícil. A gente tem que fazer esse exercício de dar essa volta quase que de 360 graus na nossa mente e parar, por exemplo, de reclamar, de pensar, de falar, do que a gente está vivenciando, da dificuldade que a gente está naquele momento. E se você coloca a alegria, o positivo, o bem, o estar bem, o viver bem, tranquilo, sem dificuldade, sem problemas, sem nada, o que o universo está mandando isso para o universo. Então, você vai receber isso em dobro e potencializado. Quanto mais você joga o bem, mais o bem vem. Quanto mais você faz, você pensa, você vibra, principalmente você sente, aquilo bem. Eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu isso comigo várias vezes. Uma época, eu não sei porquê, mas eu cismei que eu tinha que comprar um carro e eu tinha que aprender a dirigir. Mas não tinha dinheiro para comprar. Era só a vontade de comprar mesmo, que vai ver. Todo mundo compra, todo mundo dirige, todo mundo anda para todo lado. Por que eu não posso fazer? Eu posso fazer e eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Eu lembro que nessa época, quando eu comecei a fazer isso, eu ainda fazia faculdade. E ao retorno da faculdade para casa, era uma estrada assim, passava no morro, praticamente isolada, e eu ia sozinha. Aí eu ia ali assim, me imaginando como se eu estivesse vendo um filme, eu dirigindo, o vento batendo no meu rosto, no cabelo, e fui vivenciando aquilo, sentia a alegria, o prazer, o êxtase de estar ali, vivenciando aquilo como se fosse verdade. Isso foi assim durante um bom tempo, porque assim também a coisa não vem na hora que a gente quer, vem, você tem que ir, é progressivo, você tem que confiar, acreditar e emanar e vibrar e sentir aquilo. Aí sim você vê. Aí, não é que eu comprei o carro, daí um ano eu estava com o carro, entrei para a autoescola, tirei carteira, dirigi, entendeu? Ia trabalhar em outra cidade, ia dirigindo tranquilo, e depois larguei para lá, né? Por uns outros problemas aí de saúde, não pude dirigir mais, larguei. Mas o negócio funcionou. E várias outras coisas funcionaram assim. No trabalho, que dava aula para uma turma muito difícil, de pago. Então, o que eu fazia? Durante todo aquele ano, todo dia quando eu ia da minha cidade, né, onde eu moro, para a cidade que eu dava aula, eu já vivenciava toda a aula daquele dia. Eu conversando com os alunos, a gente fazendo meditação, a gente explicando o conteúdo, eles faziam as atividades. Eu imaginava assim, em alegria, em harmonia, tranquilidade, sem confusão, tudo no normal, na paz, né, assim, de uma sala de aula, onde a gente consegue passar o conhecimento, explicar, e a criança consegue entender a convivência. Entendeu? Então eu ia lá assim, quando eu chegava lá, é como se a aula, daquele período, daquela aula, já tivesse sido vivenciado da melhor maneira possível. E assim aconteciam as aulas. E eu fazia isso todos os dias que eu tinha aula naquela turma. E funcionou. Assim eu comprei o carro, assim eu consegui essa turma que era difícil de ser trabalhada. Outras coisas também, questão de saúde, entendeu?
Você tá, por exemplo, tô sentindo dor. Aí você fica, ai que dor, tá doendo muito, não sei o que, esquece só naquela alimentação do ai, 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 né? Como diz o outro, tá só sentindo, mas sentindo negativo, só sentindo a dor. Então você tá sentindo a dor? Tô, meu corpo tá doendo? Tá. Mas imagina que você tá fazendo uma caminhada, que você tá numa piscina, que você tá numa praia, agora, pensa, imagina, visualiza, sente e agradece. O agradecimento também é essencial. Então, funciona. Mas nós temos que ver o seguinte, que essa lei do mentalismo, né, que é a primeira das leis, da lei hermética, foi escondida, proibida, secreta, oculta do povo, de toda a humanidade durante muito tempo, justamente por isso. Porque isso vai contra ao sistema, isso vai contra a Matrix, eles perdem todo o poder de controle, de manipulação sobre o ser humano, porque é muito mais fácil você administrar e governar uma massa que não tem cérebro, pensante e que não sabe a força que tem e que é capaz de fazer as coisas, de transformar, de criar essa realidade a partir daquilo que é emanado, que é imantado para o universo, e que tudo isso vai voltar em dobro, entendeu? Então eles perderiam todo o controle. Então a gente fica pensando hoje, todas essas dificuldades que o universo inteiro enfrenta, todos os países de pobreza, de miséria, de exploração, de injustiça e tudo, é justamente por falta de conhecimento das leis herméticas, porque são leis libertadoras, porque ela te faz compreender que tudo é capaz a todos, todos nós podemos, entendeu? Trabalhar em nós esse novo jeito de ser e de pensar e de agir com confiança, mesmo com convicção. Ah, eu estou precisando de, por exemplo, ter um carro ou uma casa, mas não tem ainda. Então você vai imaginar que você já tem a casa, que a cor das janelas, as portas, toda a decoração da casa, como se você já estivesse vivenciando. Quer dizer, cria mentalmente vamos dizer assim, um filme, uma fantasia, e deixa o seu corpo sentir. O corpo tem que sentir, sua alma tem que sentir, seu corpo tem que vibrar naquela energia daquilo ali acontecendo. Vai acontecer. E continua trabalhando, continua fazendo tudo que você tem que fazer, tudo que for possível fazer para que aquilo aconteça. Você tem que fazer a sua parte, né? Faça a sua parte e eu faço a minha. Então, que a gente comece a acreditar que nós somos capazes, todos nós somos capazes de mudar. Todos nós somos capazes de mudar, de fazer coisas novas e de criar a nossa realidade. Porque nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Aí a gente vê, problema com o filho, com o marido, com a família, com a escola, com a criação, com a educação, com o sustento. E o que a mente do nosso povo está? Da nossos pais, nossas mães que estão aí só pensando no negativo, nas dificuldades, naquilo que deu errado. Se pensar naquilo que dá errado, a gente tem que inverter, pensar no certo, naquilo dando certo, naquilo que já deu certo. Aí você consegue receber, vamos dizer assim, do universo, do Criador, da fonte criadora, porque você mandou uma energia positiva sobre aquele determinado assunto, aquela realidade no momento. Então, o que você vai ter de volta? O bom, a concretização daquilo. Então, é simplesmente aceitar, conhecer e realizar. É difícil, no início você vai assim, mas como é que eu vou ficar pensando, imaginando essa ilusão de que tem isso, e a realidade não é essa. Esquece a realidade é você que está construindo
a partir do que você pensa e do que você sente. Então, quando você sente, realmente sente, acontece. Eu lembro que voltava da faculdade, eu sozinha pela estrada ali, 11h, quase meia-noite, e eu sentia assim, o vento batendo, os cabelos vassando, eu sentindo aquela alegria. Eu ria, achava bom, que gostoso, né? De estar ali, de estar vivenciando aquele momento ali. Então, se imagine já vivendo a situação. Grava isso na sua consciência, no seu coração, no seu interior, bem lá no fundo. E acredita, em momento nenhum duvide. Não sei quando, mas vai acontecer, vai acontecer. E acontece. Entendeu? É muito fácil, a pessoa fala assim, é muito fácil passar teoria. Passar teoria que funciona, que é isso, que é assim, desse jeito. Mas além da teoria, eu vivi essa experiência. E não foi só uma vez, foi várias vezes. Confesso que a gente acaba esquecendo, para de fazer e fica meio desacreditado. Mas é só quando estava estudando esses dias essa lei de novo, o hermetismo, que é muito assim, são maravilhosas. E são assim, de uma profundidade extrema e de uma transformação, de uma libertação maravilhosa. Porque basta a gente querer, porque tudo é a mente. Infelizmente, muitos não acreditam. É difícil de acreditar? É difícil de transformar? É. Mas quando você acredita, funciona. Porque funcionou comigo, e vai funcionar, pode funcionar com você também. Então, vamos começar a mudar, a pensar diferente, entendeu? A perceber que, eu estou pensando, já está me faltando isso aqui. Está pensando nisso, aí você fica triste, aí o que você está mandando, enviando, vibrando para o universo? A falta. Então, você, eu tenho isso aqui, que bom, como se você já tivesse. Mesmo que não tenha. É uma fantasia, vamos dizer, você pode achar que, isso aí é loucura, uma fantasia. Tem hora que parece mesmo que é uma loucura, que é uma fantasia. Mas é uma loucura e uma fantasia que funciona. Funciona porque ele muda aquilo que você pensa, aquilo que você vibra, aquilo que você sente, e acontece. Então, quando tem lá, por exemplo, na Bíblia, no episódio lá da morte de Jesus, diz que rasgou-se o véu do templo. Da verdade, ficou às claras. Entendeu? Então, quando eu estava reestudando isso agora, né, para fazer umas outras coisas aí que a gente está precisando fazer, eu lembrei disso, quando fala lá, o véu, quando Jesus nasceu, o véu do templo rasgou. Quer dizer, a verdade apareceu, né? Então, e por que essas leis ficaram escondidas muito tempo? Eu lembro que são livros proibidos, livros sagrados, proibidos, que não pode ler, que acontece isso, acontece aquilo. E muitos filósofos, estudiosos antigos, que começaram a divulgar e falar dessa nossa capacidade de transformar. Por exemplo, o Giordano Bruno, ele era um estudioso, um filósofo antigo, e começou a divulgar muito, entendeu? Aí o que aconteceu com ele? Foi morto na fogueira, porque foi eliminado, foi tirado fora, porque isso é o maior medo do sistema, não só do sistema mundial, de todo o planeta, porque vive nesse controle através do medo e de que nós não somos capazes. E por necessidades, às vezes necessidades básicas de alimentação, de vestuário, de saúde, o ser humano vai se submete a várias leis, imposições criteriosas para poder sobreviver. E sem perceber que ele
Cada um é capaz de criar esse novo. Lógico, nós estamos dentro de um contexto social ainda, né, difícil, mas mesmo assim você pode fazer diferente. Se você acreditar, tiver foco, perseverança e não desistir de conseguir de ir em frente naquilo, você consegue mudar a sua realidade. Então eu falo isso com toda a convicção que funciona, porque funcionou comigo e funciona comigo. Assim foi a minha casa, assim, eu quero uma casa mobiliada assim, eu quero um móvel assim. Então eu já imaginava que eu tinha, que eu estava vendo ali, que eu estava deitada ali, que eu estava sentada, que eu estava desfrutando já daquela realidade, entendeu? E hoje eu desfruto concretamente de tudo aquilo que eu planejei mentalmente para mim, que eu quis para mim, que eu busquei para mim. E engraçado que depois que você consegue, que você passa por essa experiência, agora eu vou ter que retornar, porque eu te confesso que andei me esquecendo um pouco e preciso retornar tudo isso, porque não é porque eu ouvi de ninguém, foi porque eu vivenciei, experimentei essa realidade e ela é concreta. Então que você possa também percorrer esse caminho. Então vou retornar aqui, que já estou querendo outras coisas também e eu sei que virão e vai vir. Na hora certa, no momento certo, vai estar chegando. Mas eu vou estar aqui, desde já, fazendo a minha parte. Construindo dentro de mim, vivenciando dentro de mim, essa realidade que eu quero para mim. Porque cada um constrói a sua realidade. A sua mente constrói a sua realidade. É só a gente ficar atentos mesmo, a gente não se descuidar. Nós somos muito descuidados, a gente faz uma vez, dá certo, a gente larga para lá, vai cuidar de outra coisa, e esquece que você é tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, tão difícil. Então você tem que conhecer, praticar, acreditar e vivenciar aquilo que você pensa. Quer dizer, deixa o seu corpo sentir aquela sensação. E com certeza você também pega uma coisa simplesinha, pequenininha, simplesinha, mas todo dia você pensa naquilo. Toda hora que você puder pensando, realizando, como se aquilo já fosse uma realidade, como é uma realidade. Porque não, para o universo, para o todo mental, o universo ele é mental, ele é essa mente. Então bate lá, entra em sintonia com a mente do universo, que é aquilo que você está pedindo vai voltar para você. E pode ter certeza que volta. E é bom, muito, muito, muito bom. Acredite, confie e faça. Não estou querendo que ninguém acredite em mim. Eu estou pedindo que cada um faça a sua experiência. Entendeu? Faça aí o seu momento. E tenha fé, tenha foco naquilo que vai acontecer. Pode ter certeza porque aconteceu. Se não acontecer, é porque você não fez direito. E se você fizer direitinho, mudar a cabeça, com certeza virá um novo. Então por hoje é só. A lei do mentalismo, que é a primeira das leis herméticas, ela é tão simples e ao mesmo tempo tão complicada. São mais 6. Então de vez em quando eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, para a gente poder começar a melhorar um pouco, né? Começando a melhorar um pouco, sermos mais felizes. É para isso que a gente veio aqui, para viver, experimentar essa vida, crescer e evoluir. Que sejamos todos muito felizes por cada experiência que vocês fizerem. Façam a experiência sem tempo determinado de dizer, eu quero isso até dia tal. Não. Vai fazendo. Deu resultado? Faça mensagem. Pode passar, faça um comentário. Que eu quero ler e ter a alegria de saber que funcionou com você também. Assim como funcionou comigo,
vai funcionar com você também. Então, se você gostou, você compartilhe, divulgue, se inscreva. Muito obrigada e até a próxima.